programa Grandes Julgamentos do STF de hoje apresenta a decisão do Supremo que suspendeu em caráter liminar a eficácia da lei que autorizou o uso da fosfoetalonamina sintética, popularmente conhecida como a pílula do câncer. A utilização da substância foi aprovada independentemente de registro sanitário. Também não há testes científicos que comprovem a sua eficácia. Por isso, por maioria, a Suprema Corte decidiu liminarmente que a liberação iria contra garantias constitucionais, entre elas o direito à saúde e o direito à vida. Meu câncer deu no intestino e na próstata. E hoje já está todo dentro do intestino. É câncer no colo do útero. Eu retirei o útero, retirei tudo. O paciente diagnosticado com câncer precisa enfrentar uma longa batalha contra a doença. Um tratamento que fragiliza e pode trazer dor, ansiedade, incerteza e a insegurança do futuro. Eu já fui operado, tiraram 1,12 m do intestino grosso, agora cortaram para fazer uma cirurgia na próstata, já estava tomado tudo com a metáfora, né? Me mandaram para casa para morrer, disse que ia viver o máximo 5 dias. E estou na segunda operação. E eu estou tomando remédio caseiro, estou me curando com remédio caseiro. E me colocaria, assim, até à disposição de me tornar cobaia, para ver, porque fui desenganada recentemente. E para mim, então, seria, assim, uma boa pedida, né, para ver se realmente funcionaria. Eu não concordo com química rádio, eu acho que isso mata mesmo, mata mais do que o câncer. E esse remédio a gente precisa. Sem saber se já testou em rato, em gato, não quero saber, pode ser testado em mim, porque eu aceito, eu preciso desse remédio. A dona de casa Gisele Neves, o seu Joaquim e a Jaqueline, que estão em tratamento no Hospital Universitário de Brasília, representam milhares de brasileiros com câncer que acreditam na eficácia da fosfoetalonamina sintética. Mas a substância, que para os criadores pode curar a doença, não tem comprovação científica para isso. Várias vezes a gente já viu na história da oncologia, as pessoas têm essa necessidade, né, e principalmente quando estão diante de uma doença grave, de se agarrar na esperança. A população tende a acreditar nisso como uma saída milagrosa para uma situação muito difícil, muito complicada do ponto de vista psicológico, que é uma doença maligna. O depoimento do chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Universitário de Brasília, Dr. Marcos Santos, revela as mais de 2 décadas de experiência na área. O médico oncologista, que também é aluno do programa de doutorado da Cátedra da Unesco, da Universidade de Brasília, explica que a fosfoetalonamina é uma substância ainda desconhecida. Foi idealizada por um grupo de pesquisadores de São Carlos, ligados à Universidade de São Paulo. Ela foi desenvolvida por um professor de Química da Universidade de São Carlos e a fórmula ainda é mantida em segredo pelas pessoas do departamento. Não é de domínio público, enfim, não se sabe o que tem essa fórmula. Mas ela foi desenvolvida por esse professor de Química e supostamente teria em culturas in vitro a capacidade de lesar células tumorais. Com relação a essa medicação, a gente está no escuro total. Pode ser de fato que ela seja inofensiva, tá? Mas a gente não tem essa informação no dia de hoje. Pode ser também, não podemos negar, que efeitos colaterais muito graves venham a acontecer a médio e longo prazo. A gente não tem informação nenhuma. Ao suspender liminarmente a eficácia da lei que autorizou a utilização da pílula do câncer, o Supremo levou em consideração, entre outros aspectos, os riscos à saúde do paciente. As normas para a fabricação de um medicamento não foram cumpridas.
também não foi protocolado nenhum pedido de registro da substância na Anvisa. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão responsável em analisar pedidos de registros de novos medicamentos no Brasil. Essa análise inclui a verificação de todas as etapas de fabricação. Do ponto de vista regulatório da Anvisa, essa é uma substância que é candidata a ser um medicamento contra o câncer. Só que para uma substância chegar a ser considerado um medicamento e ser autorizado o seu comércio, distribuição, depois de concedido o registro, qualquer substância tem que fazer testes que comprovem, primeiro, a sua segurança, segundo, a sua eficácia. E para que servem esses testes que os desenvolvedores, os pesquisadores ou os fabricantes realizam? Para que quando eles entregam aqui na Anvisa um dossiê pedindo o registro de um produto, nós analisamos se esses testes foram realizados dentro da metodologia adequada e se efetivamente um medicamento, em primeiro lugar, é seguro, ou seja, ele não faz mal. Segundo, o que ele alega, ele comprovou com o teste. Uma vez que esses remédios são testados em animais, passa-se depois para a fase do teste em humanos. Se ele tiver passado a fase 1, se for tolerável para o ser humano, se ele passar a fase 2, que mostra a resposta tumoral em vivo, no ser humano também, aí tem que chegar na fase 3, que é aquela que a gente vai fazer uma comparação com centenas, milhares de pacientes, e que essa comparação é feita com o tratamento que a gente oferece hoje em dia. Se aí se mostrar a superioridade, esse remédio passa a ser parte do arsenal terapêutico que a gente tem à nossa disposição. O uso da fosfoetalonamina sintética tinha sido autorizado por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e, em seguida, sancionada pela Presidência da República no último mês de abril. Com a decisão liminar do Supremo, a norma fica suspensa até o julgamento definitivo da ação. O Supremo já sinalizou que retomará essa discussão nos próximos meses. Como se trata de um tema bastante polêmico, tivemos também indicações de que haverá audiências públicas e essas audiências públicas, com certeza teremos algumas outras entidades que possam contribuir ao enriquecimento da discussão para que seja formada uma convicção e seja julgado o mérito dessa ação. Então, trata-se de uma decisão liminar, onde nós teremos ainda um desenrolar e uma discussão mais ampla. A falta de testes científicos sobre a comprovação da eficácia da substância foi decisiva. No julgamento, o relator, ministro Marco Aurélio, defendeu que, ao suspender a exigência de registro sanitário da fosfoetalonamina sintética, a lei divergiu das balizas constitucionais relativas ao dever estatal de reduzir o risco de doença e outros agravos à saúde do cidadão. O Supremo, última trincheira da cidadania, não tem faltado àqueles que buscam ver assegurado o direito à saúde. É hora de atentar-se para o objetivo maior do Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura e com um mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior atinente à preservação da dignidade do homem. Para a maioria dos ministros, ao editar a lei, o Congresso Nacional invadiu a competência da Anvisa de liberar as substâncias médicas. O presidente da agência alerta. Ela invadiu completamente e, pior, ela vai absolutamente contra todo o processo de construção no Brasil de um sistema regulatório moderno. Vai absolutamente na contramão, né, do esforço que a sociedade vem fazendo para que, ao buscar numa farmácia, numa drogaria, um medicamento, o cidadão tenha segurança de que ele foi produzido com qualidade e não num fundo de quintal e não num laboratório de uma escola, mas sim numa fábrica autorizada a fabricar medicamentos. O advogado, que é especialista em direito da saúde, explica o que diz a lei sobre a comercialização de medicamentos no Brasil. Nós vamos passar para testes pré-clínicos, que são testes laboratoriais ainda, e depois vamos passar para testes clínicos, que são testes in vitro, in vivo,
que seriam em moléculas, e testes em roedores. O que nós precisamos, através dessa suspensão, é de repensar e reiniciar as formas corretas dentro da Anvisa de verificação de eficácia, de segurança e de eficiência desse medicamento, e para que nós possamos o quê? Obedecer o que a legislação determina. A seguir, você vai ver novos trechos do voto do relator, ministro Marco Aurélio, e de outros ministros do Supremo que atuaram nesse julgamento. Tem também a argumentação da AMB, Associação Médica Brasileira, autora da ação protocolada para proibir o uso da fosfoetalonamina, a pílula do câncer. Os detalhes daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. O assunto de hoje é a suspensão em caráter liminar da lei que autorizou a fosfoetalonamina sintética, que todos conhecem como a pílula do câncer. Foram 6 votos a 4. O Supremo aceitou os argumentos da AMB, a Associação Médica Brasileira, que entrou com pedido no STF para suspender a eficácia da norma, que foi aprovada em março pelo Congresso Nacional e, em seguida, no mês de abril, sancionada pela Presidência da República. Se, afinal, cientificamente se demonstrar que se trata de placebo, obviamente que ninguém vai subscrever. O câncer tem um peso pelo nome. A palavra é tão pesada, tão estigmatizada, que ela, por ela, já leva ao desengano e leva em sofrimento. O que se busca é garantir que as expectativas de melhora sejam fundadas em evidências científicas e clínicas, sem expor os pacientes a tratamentos inócuos que constituam somente ilusão. A maioria dos ministros no plenário acompanhou o voto do relator, ministro Marco Aurélio. O artigo 4º da Lei 13.269 diz que ficam permitidos a produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição, dispensação, posse ou uso da fosfoetalonamina sintética, independentemente de registro sanitário, em caráter excepcional, enquanto estiverem em curso estudos clínicos acerca dessa substância. Apesar da observação na lei, a norma foi questionada pela Associação Médica Brasileira. A Associação Médica Brasileira, ela não é contra a substância fosfoetanolamina. A Associação Médica Brasileira, ela é a favor da liberação e da utilização de substâncias cumpridos os ritos legais. Nós queremos que qualquer substância, seja essa para uso de neoplasia maligna ou outras doenças graves, passem por um rito comum, sem truculência e baseada em estudos com forte evidência e comprovação científica. Seja por estudos randomizados ou não. É assim que a medicina funciona. É assim que a medicina evoluiu. Ao conceder o pedido da AMB, o ministro relator Marco Aurélio entendeu que a liberação genérica do medicamento, sem os estudos clínicos, poderia acarretar em um grave dano à coletividade. A esperança depositada pela sociedade nos medicamentos, especialmente naqueles destinados ao tratamento de doenças como câncer, não pode se distanciar da ciência. Foi-se o tempo da busca desenfreada pela cura sem o correspondente cuidado com a segurança e eficácia das substâncias. O direito à saúde não será plenamente concretizado sem que o Estado cumpra a obrigação
de assegurar a qualidade das drogas distribuídas aos indivíduos mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desenganos, charlatanismos e efeitos prejudiciais ao ser humano. No caso, a lei suprime casuisticamente a exigência do registro da fosfoetanolamina sintética como requisito para comercialização, evidenciando que o legislador deixou em segundo plano o dever constitucional de implementar políticas públicas voltadas à garantia da saúde da população. As balizas estabelecidas neste voto, notadamente a ausência de registro do medicamento, registro exigido por norma legal, salientam os graves riscos advindos da eficácia da lei impugnada, cuja repercussão imediata no plano fático é a distribuição de substância química à população. Acompanharam o relator ministro Marco Aurélio, os ministros Roberto Barroso, Teoriza Vasque, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski. Ao todo, 6 votos favoráveis à suspensão da lei que autorizou a fabricação, a distribuição e o uso da fosfoetalonamina. Acompanhe agora como votou cada ministro que seguiu o entendimento do relator do processo. Representa grave risco para a saúde pública, ainda que pacientes possam ter relatado resultados positivos com a sua utilização e que ela se revele promissora, não se pode admitir que o Estado libere o uso da fosfoetanolamina sem que sejam conhecidos e testados todos os seus efeitos e propriedades. Em tema de tamanha relevância, que envolve pessoas fragilizadas pela doença e com grande ânsia para obter a cura, não há espaço para especulações. Diante da ausência de informações e conhecimentos científicos acerca de eventuais efeitos adversos de uma substância, a solução nunca deverá ser a liberação para o consumo. Não parece constitucionalmente legítimo que o legislador, além de legislar, assuma para si uma atividade tipicamente executiva. E aqui foi o que ele fez, ao dispensar os procedimentos tipicamente executivos nessa área. Num caso específico, o legislador assumiu uma posição não de legislador, mas de administrador. E exatamente porque não há uma aferição exata das consequências do uso dessa substância, é que essa carta de alforria conferida pelo legislador, no meu modo de ver, ela cria um perigo in mora inverso. Eu acho que, efetivamente, sem saber os malefícios e efeitos colaterais, essa substância pode, efetivamente, violar o direito à saúde, o direito a uma vida digna. Quando a pessoa está no desengano, ele busca qualquer coisa, eu também buscaria. Não tenho dúvida nenhuma disso. Já lidei várias vezes na família com câncer, é algo desesperador, mas aqui estamos falando de algo que é uma legislação ou as normas estabelecidas no sentido de oferecer não uma esperança ou um engano, mas de algo que ainda não se demonstra como uma coisa ou outra, para que não se amplie e não se veja nisso, na pílula do câncer, mais uma pílula de enganos para quem já está sofrendo com o desengano. Eu estou acompanhando o ministro relator. Se nós permitirmos ao parlamento legislar desta forma na área da farmacologia, estaremos abrindo um precedente extremamente perigoso que coloca em risco a própria saúde da população. Mas penso que o Estado deve agir racionalmente, com bases científicas e, sobretudo, a partir de sua própria gênese, que, a meu ver, começa no século XVIII com o Iluminismo. Nesse sentido, eu peço vênia
para acompanhar integralmente o eminente relator. Você vai ver agora como foi a argumentação da corrente contrária, aquela que defendeu a manutenção da lei. A divergência foi aberta com o voto do ministro Edson Fachin. Ele foi acompanhado por outros 3. São eles, os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ao todo, esses 4 ministros defenderam que a substância deveria ser usada em pacientes que já estejam em estágio terminal da doença. Entendo que o uso privado de substâncias, ainda que apresentem eventuais efeitos nocivos à saúde humana, se insere no âmbito da autonomia privada e está imune à interferência estatal em matéria penal. Não se pode afirmar, portanto, que os requisitos de segurança tenham sido abandonados quando da instituição do programa de uso compassivo. Mas é possível afirmar, em meu modo de ver, que as condicionantes exigidas para o acesso a determinada substância podem ser relativizadas em vista da condição de saúde do paciente. É nessa dimensão estrita do estágio terminal que se pode considerar aplicável a lei em questão, isto é, quando não houver outras opções eficazes, é que a relativização do controle estabelecido por ela pode ser tido por consentâneo com a Constituição. Me senti extremamente sensibilizada por essa questão que, em última análise, envolve, em certos casos, retirar a última esperança de quem tem tão pouca esperança. E, às vezes, um pensamento positivo e uma esperança de cura levam a resultados absolutamente satisfatórios, pelo mínimo em termos de qualidade de vida. Eu não tenho competência nenhuma, e nenhum de nós aqui tem competência nenhuma de avaliar se o medicamento é seguro e é eficaz. Nós não podemos julgar sem conhecer a realidade. Por isso, senhor presidente, com essas breves palavras, realçando mais uma vez a excepcionalidade de se abrir isso apenas àqueles que estão no estado terminal em respeito à agência reguladora, que é o mérito administrativo, eu acompanho, pedindo vênia, a parcial divergência do ministro Luiz Edson Fachin. É um tratamento de caráter alternativo. Se provoca um bem-estar que, como disse a ministra Carmen, vai propiciar um melhor desenvolvimento e um melhor estágio espiritual e, por isso, contribuir para o tratamento da doença, inclusive com os métodos ortodoxos, já será algo importante, significativo. É bom lembrar que o julgamento definitivo ainda não tem data para ocorrer. Essa decisão de 6 votos a 4 é liminar, o que significa que é uma decisão temporária. O Supremo ainda vai voltar a analisar se de fato a lei é inconstitucional ou não. Até lá, o uso e o comércio da pílula do câncer estão proibidos em todo o país. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. A decisão do Supremo que suspendeu em caráter liminar a lei que autorizou a pílula do câncer, a fosfoetalonamina sintética, é o tema da edição de hoje. A decisão da Suprema Corte foi temporária. Isso significa que os ministros ainda voltam a analisar se a lei de fato é constitucional ou não. Mas até lá, seguem os debates entre comunidade científica, Anvisa e pacientes com câncer sobre a eficácia ou não dessa substância. Para alguns, a pílula do câncer pode significar a cura da doença. Para outros, significa um risco à saúde do paciente. Eu estou tomando remédio caseiro, estou me curando com remédio caseiro. Então eu queria até tomar dessa dita pílula, mas ninguém pode oferecer ela, né? É muito pouco provável, para não dizer impossível, que um remédio funcione para todos ou para um grande número de tumores diferentes, porque cada vez mais a gente sabe que cada tumor é uma doença diferente, embora muitas vezes carreguem o mesmo nome. Porque
como ele está tomando um medicamento que ele mesmo está fazendo e nunca mais sentiu dor, por que essa que está, que pode vir ajudar tantas pessoas, por que não pode ser liberada? O problema é que há 20 anos, aparentemente, se usa uma substância e nunca se preocuparam, os desenvolvedores que pediram a patente dessa substância, nunca se preocuparam em fazer estudos. E o remédio que eu estou fazendo tem teste clínico? Não tem. Eu estou vivo, eles achavam que eu ia ter morrido já o ano passado. Estou vivo até hoje. Muitas pessoas com câncer buscam terapias alternativas. Né? Alguns buscam na fé, na religião. Nenhum deles substitui o tratamento convencional. Né? E aí, desde que não faça mal, não tem nenhum problema. Provavelmente ajuda. Agora, se eu digo, olha, para tomar essa pílula e ela fazer efeito, você tem que parar a quimioterapia, isso corre o risco da gente aumentar a mortalidade por câncer no Brasil. Colocar um medicamento sem a sua devida comprovação para uso humano, ele viola principalmente o princípio constitucional de proteção à saúde. Ao julgar o mérito da questão, sem data definida, a Corte decidirá sobre a nulidade ou não da lei. E foi uma decisão preliminar, né? Nós estamos nos colocando à disposição do ministro relator, né, para participar de debates sobre o tema, porque eu creio que mesmo os que não votaram, os ministros que não votaram a favor, eles se posicionaram como pensando que poderia ser possível a utilização pelo uso compassivo. É fundamental que se façam estudos. Isso é feito para qualquer droga, em qualquer lugar do mundo. Para você ter uma ideia, a cada 1000 moléculas que são criadas hoje pela indústria de pesquisa, né, de tratamentos contra o câncer, apenas uma chega ao mercado. É muito rigoroso o processo que a gente tem que ter para ter certeza que essas drogas vão chegar no mercado e vão ser úteis para os pacientes. Mesmo diante de uma possível esperança com a pílula do câncer, a doméstica Maria Rodrigues é contra o uso da substância. Porque às vezes pode fazer bem, pode fazer mal. Uma coisa que não foi testada ainda. Ninguém nunca tomou. Pessoas câncer, como é que tem esse problema de câncer, eu nunca vi falando que tomasse e que ficou curado. Eu entendo que o paciente, ele, de acordo com a sua convicção, ele pode até deixar de tomar um medicamento que tenha a sua eficácia comprovada. Entretanto, obrigar o Poder Judiciário a lhe fornecer uma substância que não tem uma eficácia comprovada, eu acho que é extremamente temerário. A gente não está aqui torcendo contra nenhuma situação que se apresenta para a gente. A gente torce para que as drogas funcionem de fato, mas a gente também tem que ter cuidado para que todas as drogas que se apresentem para a gente não venham a se tornar tragédias posteriores, como a história da medicina já viu. E assim nós terminamos mais esta edição. Lembrando que se você quer rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do programa Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.